Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, iniciando mais um momento de leitura da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar meditando nos capítulos 17 e 18 do segundo livro das Crônicas e João 13, do 1 ao versículo de número 20. Amém? Vamos iniciar a nossa leitura em nome de Jesus. Capítulo 17 do segundo livro das Crônicas. O começo do reinado de Josafá em Judá. Josafá ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá, e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldado em todas as cidades de Judá, que eram protegidos por muralhas e também por acampamentos militares, em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. O Senhor Deus abençoou Josafá, porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou a Deus Baal, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel. O Senhor firmou o poder de Josafá como rei, e todos em Judá lhe davam presente. Assim Josafá ficou muito rico e famoso. Continuou cada vez mais, aleluia, decidido a obedecer às leis de Deus, e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes da deusa Zerá, que havia no país de Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades, aleluia, para ensinarem a lei de Deus nas seguintes, aleluia, cidades de Judá: Ben-Aí, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías. Junto com ele foram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiraote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Os sacerdotes Elisama e Jeorão também foram. Levaram consigo o livro da lei de Deus, o Senhor, e foram por todas as cidades de Deus ensinada a lei a todo o povo. O Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá, e por isso eles não fizeram guerra contra ele. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata para Josafá como imposto, e alguns árabes trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes. Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades e armazém, onde ajuntou grande quantidade de mantimentos. Em Jerusalém, ele colocou os oficiais valentes e experimentados. Esta é a lista desses oficiais de acordo com os grupos de família que eles comandavam. Adna era comandante das tropas da família de Judá, comandava 300.000 soldados. Em seguida vinha Joanã, que comandava 280.000 homens. E depois vinha Amazias, filho de Zicre, que comandava 200.000 homens. Amazias tinha se apresentado de livre e espontânea vontade para servir a Deus o Senhor. O comandante dos soldados das famílias de Benjamim era Eliada, um oficial valente. Ele comandava 200.000 homens armados de escudos e arcos e flechas. Finalmente vinha Josadab, que comandava 180.000 homens armados. Todos estes estavam a serviço de Josafá em Jerusalém. Além destes, ele havia colocado outros soldados em todas as cidades de Judá, que era protegida por muralhas. Capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. O profeta Micaías avisa Acabe. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel. Por laços de casamento, depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe, em honra de Josafá e dos que havia ido com ele. O rei Acabe deu um banquete para
para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas, e procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote Gileade. E ele perguntou a Josafá: Você vai comigo a atacar Ramote? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados iremos lutar junto com você. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: Devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: Não existe aqui nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: Existe outro que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial que mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados no seu trono numa praça que ficava perto do portão da entrada de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quena, fez um chifre de ferro e disse a Acabe que o que o Senhor Deus está dizendo é isso: com este chifre o Senhor lutará contra os sírios e o derrotará completamente. E todos os profetas profetizavam a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: Todos os profetas profetizam que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: Juro pelo Senhor Deus vivo, que eu farei que o meu Deus mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá, e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: Ataquem, pois vencerão. Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: Quando você falar comigo em nome do Senhor, Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: Vejo o exército de Israel espalhando-se pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: Estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. E ele perguntou: Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que o Espírito chegou perto do Senhor Deus e disse: Eu enganarei a Acabe. O Senhor perguntou: Como? E o Espírito respondeu: Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentira. Então o Senhor ordenou: Vai e engane Acabe, e você conseguirá. Micaías terminou dizendo a Acabe: O Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos estes profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: Prenda Micaías e leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e ponha pão e água até que eu volte sã e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor rei voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. A morte de Acabe.
Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramon de Gileade. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. O rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria havia mandado que os capitões dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou: o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: fui ferido, dê a volta, me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se de pé no seu carro de guerra, de frente para o sírio, até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Essa foi a nossa leitura nos livros do 2 Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, aleluia, iniciar nossa leitura no capítulo 13, aleluia, de João, do versículo 1 ao versículo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus lava os pés dos discípulos. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. E em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-la com uma toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa e sentou outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Então afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Eu não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas diz. Aquele que toma a refeição comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem recebe aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E essa foi a nossa leitura. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, em o nome de Jesus.